Bom dia, Terceira Igreja Batista. Boa madrugada, com friozinho. Cadê você? Tá aí? Graça e paz. Bom dia, Maria Lúcia Ovando. Bom dia, Maria Cleusa. Bom dia, André. Olha aí, já somos 16. O povo não tá correndo do frio não, hein? Isaura, bom dia. Elô, bom dia. Rosa, bom dia. Coisa boa, hein? Tô com música aqui para cantar desde ontem. Vou cantando aqui. Bom dia, Neuza. Que bom, você tá bem? Tá melhor, Neuza? Sexta-feira passada nós estávamos orando por você aqui. Fabiola, bom dia. Marinês, bom dia. Vou cantando, daqui a pouco eu dou bom dia para todo mundo, tá? Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, me sentindo tão sozinho, coração angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando o inimigo, porque Ele é Deus. Faz sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Adore o nome dele nessa manhã. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. O nome dele é Jesus. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída,
faz de ti um campeão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, coisa boa. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Te adoramos, Jesus, nessa manhã. Louvado seja o teu nome. Deixa eu ver quem está por aqui. Rapidão, pra gente não perder tempo. Vamos lá, a última pessoa que eu dei bom dia. Quem foi? Pronto, achei. Maria Barbosa, bom dia. Fabiola, bom dia. Marinês, bom dia. Zabelino, meu amigo. Tá vendo? Tá acompanhado hoje, Zabelino. Tô te acompanhando, hein? Não é você que tá me acompanhando, não. Eu que tô te acompanhando. Bom trabalho, meu irmão. Bom dia, Alex. Bom dia, Altair. Bom dia, Vera Lúcia. Bom dia, Dênia Dornelles. Bom dia, Tiagão. Bom dia, Luci. Bom dia. É de sua autoria, pastor? É nada, minha irmã. Se fosse, eu tava rico. Podre de rico. Mas eu chego lá, se Deus quiser. E com a ajuda de vocês também, né? Lauane, bom dia. Raquel, bom dia. Isabel, bom dia. Gemima, bom dia. Souza Janilson, bom dia. Quem mais deu bom dia aqui? Pronto, eu acho que acabou. Bom dia. Narcisa, bom dia. Everton, bom dia. Isabel, bom dia. Abra aí a sua Bíblia em Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 1. Capítulo 1, verso 2 a 6. Amém, queridos? Verso 2 a 6. Zacarias, capítulo 1, verso 2 a 6. Amém, Marilu Orlando, muito obrigado. Eu estou ainda em ato de obediência. Eu continuarei cantando minhas músicas. Deus mandou, então eu vou obedecer, porque eu entendo que Ele quer falar com vocês. Tem falado muito comigo, então Ele deve cumprir algo na vida dos irmãos e na minha vida também. Deus quer que você tenha uma vida de bênçãos. Amém, queridos? Antes de começar, eu incentivo você a entrar na página do YouTube da igreja e aproveitar que ainda está disponível a transmissão de ontem. Por que eu digo que ainda está disponível? Porque a transmissão de ontem ela vai ser apagada, porque a companhia de teatro, né, o CNC, pediu para que não deixasse lá, porque é uma peça inédita. Queridos, ontem foi um derramar do Espírito Santo. Ontem foi um derramar do Espírito Santo. Foi algo maravilhoso. Foi algo... Quem estava lá ontem, quem está aqui, estava lá ontem, sabe do que eu estou falando. Eu não tinha mais o que chorar. Meu Deus, foi um lavar do Espírito. Foi uma coisa maravilhosa. Aí o Tiago falou, não está mais disponível. Ontem eu ainda consegui assistir um pouquinho com a Lívia, para contar para ela o que aconteceu. Então, infelizmente, se você não foi, você perdeu essa bênção incrível, né? Mas alguns aqui já estão falando que foi uma bênção, e foi mesmo. Tratando sobre o ego. O ego. Uma das perguntas que eles fizeram e eu quero deixar para você. Você serve ou você finge que serve? Quem é você quando não está fazendo o que você faz? Reflita sobre isso. Não é fácil não, viu? Mas eu quero falar com você nessa madrugada. O Senhor quer falar com você nessa madrugada. É que Deus quer que você tenha uma vida de bênçãos. Vou repetir. Deus quer que você tenha uma vida de bênçãos. Prepare seu coração para aquilo que o Espírito Santo vai falar agora nesta madrugada. Amém, queridos?
Zacarias capítulo 1, verso 2 a 6, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo, isso é Deus falando a Zacarias, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim. Se você está com a Bíblia aberta, sublinhe essa frase. Voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Diz o Senhor dos exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos exércitos. Deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Declara o Senhor. Onde estão agora, pergunta, onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. A fala do povo foi essa: o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Santo Deus, nosso Pai, nosso Senhor amado, estamos em Tua presença, Senhor, reunidos agora nessa madrugada de oração. Pai, é verdade que seria muito melhor, eu digo isso com plena certeza, seria muito melhor, inclusive para a nossa saúde mental e emocional, se não estivéssemos a essa hora da madrugada com a tela de telefone na frente do nosso rosto. Seria muito melhor se estivéssemos todos reunidos numa casa, numa garagem, numa igreja, em qualquer lugar, reunidos de verdade. Mas como não é possível isso, nós te louvamos por estarmos reunidos de forma remota, online, mas todos com o coração preparados para ouvir Tua voz, para saber o que o Senhor quer nos falar e para despejar os nossos corações em oração nessa madrugada de oração. Pai, eu sei que o tempo é pouco, mas fala conosco aquilo que o Senhor já tem reservado. Fala conosco, Senhor. Fala conosco e nos ajude a não sermos como os nossos antepassados, como foi lido na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos conforme o Teu querer e não como o querer dos antepassados. Livra-nos, Senhor Deus, de falar o que esse povo da época de Zacarias falou. O Senhor dos exércitos fez conosco o que merecíamos conforme os nossos caminhos. Que possamos ser nessa madrugada obedientes à Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus quer que você tenha uma vida de bênçãos. Quem quer ter uma vida de bênçãos aqui, digita amém, eu quero e vou ter uma vida de bênçãos em nome de Jesus. Digite aí. Queridos, aqui nessa passagem, uma das coisas que nós observamos é que Deus fala para Zacarias: não sejam como os seus antepassados. Não sejam como seu pai, não sejam como sua mãe, não sejam como seus avós, não sejam como seus bisavós. Não seja como os seus antepassados. E o que esses antepassados fizeram que deixou um mau exemplo a ponto de Deus falar através da boca de Zacarias ao povo: não seja como
esse povo. Não seja como os antepassados. Não é um bom exemplo para você. Não seja como aqueles que já passaram, aqueles que foram seus pais. Eles simplesmente fizeram o que Deus não queria. O que Deus não queria, pastor? Deus não queria falar e o seu povo não ouvir. Deus continua não querendo que você ouça a voz dele e decida não ouvi-lo. Sim, é possível. É possível você escutar a voz do Senhor e decidir não ouvi-lo. Isso significa, na prática, você ouvir a palavra de Deus e você não obedecer. Por quê? Porque eu acho que não é por aí. Eu acho que cada um tem a sua opinião. Eu acho que cada um tem a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, e então por isso cada um tem a sua opinião. Então não é bem assim. Eu acho que depende da interpretação. As pessoas hoje estão com essa fala. Aquilo que elas não querem mudar, aquilo que a vida de vaidade dá a ela um conforto, ela já responde dessa maneira: depende da interpretação. Isso é a sua verdade. A minha verdade é outra. Não é bem assim que eu acho, não é bem assim que eu entendo. Então hoje, por exemplo, uma das coisas mais absurdas que eu, como pastor, percebo é que as pessoas não querem ser pastoreadas. As pessoas não querem ouvir a voz de um pastor. Elas não querem ser discipuladas pelos pastores. E se elas tiverem, reparem bem o que eu vou falar, se elas tiverem no mínimo uns 5 anos de vida cristã, pronto, precisa mais de pastor para nada não. Não precisa de opinião do pastor, não precisa de um gabinete com ele de vez em quando para ele orar com a pessoa. Se o pastor inventa de falar e de corrigir alguma coisa, pronto, caiu o mundo. Então, hoje a igreja do Senhor tem vivido uma vida autônoma. E viver uma vida autônoma não é ruim. Mas autônoma eu quero dizer no sentido de que é ovelha sem pastor. Ou você acha que pastor Romualdo, pastor Reovaldo, pastor Manuel tem vivido uma vida lado a lado com as ovelhas? Majoritariamente eu digo a vocês, não temos. Por quê? Porque as ovelhas de Cristo não querem ser pastoreadas pelos pastores que Deus enviou para a Terceira Igreja Batista. Eu digo isso sem medo de errar. Hoje nós temos um ministério de adoração com a equipe de louvor com as 60 pessoas. Quando a gente vai se reunir para orar antes de ensaiar, eu percebo que o clima não é um clima de receptividade. Primeiro, porque ter um pastor por perto já causa na pessoa um certo receio. Normal e até justificável, muitas vezes. Mas, falando por mim, eu não consigo ainda ter uma visão de que as pessoas querem caminhar junto comigo como pastor dessas pessoas. E eu tenho uma impressão quase que como constatativa de que a realidade com o pastor Manuel é a mesma, e a realidade com o pastor Reovaldo é a mesma, e a realidade com o Leandro é a mesma, e a realidade com os demais pastores de outras igrejas é a mesma. Por quê? Porque as pessoas, elas ouvem, elas escutam, mas não querem ouvir. E Deus fala: não sejam como os seus antepassados. Eles escutaram a voz de Deus, mas não quiseram ouvir a sua voz. Eles não se arrependeram. Aí o que diz a palavra do Senhor? Diz assim: não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras.
mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Deus continua falando pela boca dos pastores, dos profetas, dos pregadores da palavra, e Deus continua dizendo: eles não me ouviram e nem me deram atenção. Eles não me ouvem, eles não me dão atenção. Eles têm pastor de estimação na internet, eles acham que estão no caminho certo, aí começam, desculpe a expressão, quebrarem a cara e depois vem choramingando pelos cantos, dizendo que a vida está difícil. Mas eu vim nessa madrugada por boca do Senhor te dizer: Deus quer que você tenha uma vida de bênçãos. Deus continua querendo que a sua vida seja uma vida abençoada. Deus não vai prometer e nunca prometeu uma vida boa demais para você. Jesus Cristo, nosso Senhor, disse: no mundo tereis aflições. Ele nunca disse que você não teria uma vida de aflição. Ele sempre disse e sempre garantiu que você vai sofrer, que eu vou sofrer, e principalmente porque se somos ovelhas dele e ele sofreu, com certeza nós, as suas ovelhas, iremos sofrer, perseguidos por causa do nome dele, e glória a Deus por isso, e glória a Deus por isso. Mas ele disse também: tende bom ânimo, porque eu, Senhor Jesus, venci o mundo. Glória a Deus, somos 52 pessoas na madrugada de oração. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado pela confiança. Muito obrigado por estar aqui me ouvindo durante 1 hora. Não me sinto digno da sua atenção, mas o Senhor Jesus está nos sustentando nessa madrugada. Amém, queridos? Deus continua querendo que você tenha uma vida de bênção. Mas e hoje? Como que está a realidade de hoje? Deus fala e as pessoas o ouvem? Deus fala e as pessoas obedecem? Vou mudar a pergunta. Deus está falando com você há muito tempo e você tem obedecido? A resposta, se for sim, é porque a sua vida está cheia de bênçãos. Mas se a resposta for não, ela comprova o motivo pelo qual você está passando por tanta luta. Muitas lutas que a gente passa não é somente porque o mundo jaz no maligno e não é somente porque Jesus disse que nós teremos aflições. Muitas lutas que nós passamos é porque nós não nos arrependemos. A mesma palavra que diz aqui que não sejam como os seus antepassados, diz assim: onde estão agora os seus antepassados? É como se Deus estivesse dizendo assim: será que a arrogância, será que a prepotência, será que o coração orgulhoso, ensimesmado, pôde existir eternamente? Será que esse povo cheio de si mesmo, cheio de suas próprias filosofias, será que esse povo cheios de tantas verdades próprias que não quiseram caminhar com seus pastores, mesmo discordando da visão teológica deles, será que esse povo ainda existe? Onde estão seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos e os profetas alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer. Aí a palavra diz o seguinte: depois que eles sofreram, depois que eles passaram por uma vida difícil, de dores, depois que eles passaram por um exílio de 70 anos sofrendo, longe da presença de Deus. Eu não consigo me imaginar, irmãos, um dia longe da presença de Deus. Eu não consigo me imaginar um dia longe da palavra de Deus. Eu não consigo me imaginar. Ontem eu falei para a Lívia, Lívia, meu amor, se não fosse Jesus na minha vida, eu já teria tirado a minha vida. Eu digo isso sem problema algum. Isso não é uma ameaça, isso não é uma chantagem emocional. Não, Ele sabe. Se não fosse Jesus na minha vida, a minha vida já não faria mais sentido. Aliás, ela não faz sentido e eu já tinha dado um fim na minha vida. Nem que fosse aos poucos, até acabar com ela, ou em segundos.
Porque Jesus, Ele é o único que pode me sustentar. Se não é Jesus na minha vida, nada me faz ficar feliz nesta terra. Nada me faz ficar firme nessa vida. Se não é Jesus na minha vida, a minha vida profissional, a minha vida relacional não tem sentido, porque tudo passa muito rápido. São coisas efêmeras, são coisas muito descartáveis, são coisas que não fazem sentido para nós. As alegrias dessa vida são passageiras. As verdades dessa vida passam como fumaça, como poeira. Os relacionamentos dessa vida são por conta de trocas daquilo que você pode dar e não daquilo que você é. Mas Jesus, quando olha para você e olha para mim, Ele não procura o que você pode dar para Ele, porque Ele não precisa de coisa alguma. Jesus, quando olha para você, Ele não quer saber se você tem algo em troca para dar. Jesus, quando olha para você e para mim, Ele olha não no sentido daquilo que você tem de valor financeiro, valor de bens, mas Ele procura um coração quebrantado e contrito. Ele procura um coração sincero. Ele procura uma adoração de verdade. E se Ele encontrar, você pode ter certeza, Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? E hoje, se Deus falar para você alguma coisa, se Deus está falando hoje ao seu coração, como que você se posiciona? Porque ultimamente, constatando como pastor, eu percebo que hoje não mudou nada. Deus fala, como diz nosso pastor, Deus fala, fala fácil, repete. E os corações continuam sem se arrependerem. Os corações continuam endurecidos. Mas Jesus, queridos, Jesus nessa madrugada quer dizer para você e para mim. Jesus nessa madrugada quer dizer: vinde a mim. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus, quando disse isso em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, Ele não disse isso como uma fala inédita. Ele não foi inédito nessa fala. Ele não estava falando pela primeira vez sobre pessoas cansadas e sobrecarregadas. A história da igreja, mas não somente a história da igreja, mas a história de Israel, do povo santo de Deus, sempre relatou a vida do seu povo de Deus, cansados e sobrecarregados. Mas era um povo cansado e sobrecarregado, que não ouvia a voz de Deus, que não se arrependia dos seus pecados, que levavam a vida deles ainda nos seus pecados. E Jesus continua dizendo hoje, no dia de hoje: vinde a mim, Terceira Igreja Batista, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus continua dizendo: não sejam como os antepassados. Jesus continua dizendo. A fala de Jesus ainda reverbera nos nossos corações. E Jesus continua dizendo: não sejam como os seus antepassados, que não se arrependeram. Jesus continua dizendo: você não precisa passar por esse sofrimento. Porque tem gente que acha que se não confessar o pecado, Jesus vai vir, o Espírito Santo vai vir, o Pai vai vir e vai dizer: ô tadinho, vou tirar esse sofrimento dele. Não precisa confessar pecado não, viva na sua vida promíscua, viva na sua vida de pecado. Eu não vou precisar perdoar você. Não é assim que funciona. Jesus continua dizendo: você não precisa passar por esse sofrimento. E você que está me ouvindo já sabe do que eu estou te falando, porque o Espírito Santo já está falando para você. Esse pecado que eu carrego é o responsável por esse sofrimento que eu vivo no dia de hoje. Então não adianta, meu irmão, não adianta, minha irmã, você frequentar a madrugada de oração de segunda a sexta-feira, de você frequentar todos os cultos da nossa igreja, pedindo oração por tudo aquilo que você tem passado, se antes o seu coração não for um coração arrependido diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e glorificado seja a tua palavra, Senhor. Porque isso é a verdade do Evangelho. Jesus continua dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus continua dizendo: há um descanso em mim, mas você precisa vir. Vinde
a mim. Só vai a Cristo um coração arrependido. Um coração contrito, ó Deus, não rejeitarás. Só vai a Cristo um coração que se arrepende. Não vai a Cristo um coração que está querendo as benesses do Evangelho em troca de alguma coisa. Não vai a Cristo um coração que quer de alguma maneira se beneficiar do meio. Não vai a Cristo, ele não recebe o coração que vive do momento. Tá me faltando uma palavra aqui que eu quero dizer, Senhor, me dê essa palavra. Sim, não vai a Cristo, ele não recebe um coração movido por conveniência. Convém ir à igreja. Por quê? Porque agrada ao meu irmão, agrada ao pastor me ver. Agrada ao meu irmão em Cristo me ver. Agrada à internet fazer selfies, tirar e marcar a igreja, marcar não sei quem, tirar selfies lá no púlpito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Convém, mas com Cristo ele não te recebe assim. Cristo recebe você e a mim arrependido. Por isso que ele fala, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. E cansado e sobrecarregado não é só fisicamente, é cansado e sobrecarregado de uma vida que não vale a pena ser vivida sem o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. O nome dele é esse. Se nós formos a Jesus com o nosso coração arrependido, há um descanso, há uma vida leve, o fardo é leve, o jugo é suave. Se for dessa maneira, ele vai nos receber. Ir a Jesus é se arrepender. Então, queridos, para encerrar, mude agora. Ouça agora a palavra do Senhor. Mude agora. Confesse agora. Ele não quer ver você arrogante. Ele não quer receber você. Ele nem recebe, na verdade. A não ser que seja arrependido. Mas ele não quer você arrogante. Ele não quer você prepotente. Ele não quer você autossuficiente. Ele não quer você soberbo. Ele não quer você fofoqueiro. Ele não quer você mentiroso. Ele não quer você desonesto. Ele não quer você promíscuo. Ele não quer você cobiçador do alheio, das coisas alheias. Ele não quer você pecador. Ele quer você tudo isso arrependido. Mas vivendo uma vida de arrogância, de prepotência, de autossuficiência, de soberba, de fofoca, de mentira, de desonestidade, de promiscuidade, de cobiçador, ele não quer. Ele quer se você vier arrependido. Venha como está. Mude agora, irmão. Mude agora, irmã. Confesse seu pecado agora. Irmãos, nós não podemos viver uma vida de hipocrisia. Nós nos matamos fisicamente. Nós comemos mal, nós bebemos porcarias, depois a gente arruma doença, sabendo que a gente está comendo mal, bebendo porcaria, e depois a gente vem pedir oração para Deus curar. Deus não cura. Porque aquele que faz as coisas conscientes do pecado, sabendo que vai prejudicar, vai saber que um dia a conta chega, depois fica pedindo oração para Deus curar. Deus não é o seu empregado. Deus não é o meu empregado. Se você não cuidar da sua saúde, você vai adquirir doenças, mais cedo ou mais tarde, e depois vai pedir oração achando que Deus é o teu capacho, o teu empregado. Ele não é. Não sejam como os seus antepassados, porque a palavra veio, eles escutaram, mas não ouviram. Escutaram, mas não se arrependeram. Queridos, Jesus é maravilhoso. Ele só quer que você se arrependa. Ele só quer que você mude de rota. Jesus quer abençoar você. Deus quer que você tenha uma vida de bênçãos e não uma vida de maldição. Deus quer que você tenha uma vida de leveza e não uma vida de peso. Deus quer que você tenha uma vida de comunhão e não uma vida de afastamento. Jesus quer abençoar você. Não deixe para mudar depois, como os antepassados. Os antepassados se converteram, diz a palavra de Deus. O texto, às vezes, ele ontem me pegou. Esse texto me pegou ontem.
Eu peguei tudo quanto foi de Bíblia, de versão, quase que eu fui no original, não precisei. Eu tive que orar, eu falei, Senhor, me diz o que o Senhor quer falar aqui, porque primeiro o Senhor disse que o povo não se arrependeu, e no mesmo texto o Senhor disse que o mesmo povo se arrependeu, pareceu uma confusão, mas eu fui olhar e o Espírito Santo me trouxe a visão de que eles só se arrependeram depois que eles passaram por lutas. O povo disse, o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. A pergunta para você nessa madrugada de oração é: o que os seus caminhos e as suas práticas merecem? Seja sincero. Aquilo que você faz, aquilo que você anda fazendo, merece o quê? Aquilo que você faz consciente, eu não estou falando daquilo que você, eita, pequei, nem sabia, vou pedir perdão. Não, eu sei que isso aqui é errado. Eu sei que comer isso aqui é errado. Eu sei que beber essa porcaria é errado. Eu sei que se eu falar isso é errado. Eu sei que se eu não fizer isso aqui é errado. Eu sei que se eu fizer isso é errado. Você acha que isso merece o quê? Você acha que isso não vai dar em nada? Você acha que Deus é o quê? Você acha que o Espírito Santo, que é uma pessoa alheia a essa situação? Você acha que isso não vai ter uma resposta? Você acha que isso não vai ter... A conta chega, irmãos. A conta chega. Eu não estou dizendo que todos os nossos problemas são por causa de ações pecadoras, pecaminosas nossas. Há problemas espirituais. Há problemas sobrenaturais. Há problemas que nós precisamos resolver em oração. E há problemas sim que nós passamos na vida que foram por causa das nossas ações erradas e nós colocamos diante de Deus com o coração arrependido e o Senhor nos ouve e segundo a sua vontade Ele nos cura, Ele nos sara, Ele nos perdoa, Ele faz a nossa vida mudar segundo a sua vontade, porque se não for da sua vontade nós vamos viver ainda uma vida de sofrimento para a glória dele, segundo o seu desejo e a sua vontade, porque sempre há um propósito em todas as coisas. Mas tudo que nós plantamos, nós colhemos. Para terminar, queridos, não deixe para mudar depois. Mude hoje. Se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração. Salmo 95, o verso 7 e o 8 diz isso. Se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, dizendo a você, não seja como os antepassados. Há uma consciência nisso tudo. Se ele não soubesse que a gente sabe como foi a vida dos nossos antepassados, ele não falaria isso. Ele está querendo dizer em outras palavras, você sabe como seus pais andaram na igreja. Você sabe como seus avós andaram na igreja. Você sabe como pessoas que você conhece andaram na igreja. Você sabe como o povo de Deus andou na igreja. Você sabe porque está escrito. Então, não seja como eles. Não deixe para vir só na dor. Sabe essa frase que diz assim, se não é pelo amor, é pela dor? É o que ele está querendo dizer para você hoje. Eu estou parafraseando. Você não precisa ter uma vida tão sofrida. Você não precisa viver essa vida de sofrimento, porque se você se arrepender, grande parte do seu sofrimento na sua vida acaba. Se você se arrepender, além de seus pecados serem perdoados, muitas das suas doenças, que são espirituais, serão curadas para a glória de Deus. Irmão, você crê nisso? Irmã, você crê nisso? Eu creio nisso. Que muitas mazelas que nós carregamos, e isso é de uma dor na ponta do dedo, numa unha encravada, até um câncer, que a gente luta com ele como igreja. Isso pode ser espiritual, querido. Isso pode ser espiritual, querida. Então não adianta vir aqui orar, oh meu Deus, cura, em nome de Jesus cura. Não vai curar se você não se arrepender dos seus pecados, se você não confessar os seus pecados,
Se você não procurar caminhar com um pastor, se você não caminhar com a pastora, se você não caminhar com a liderança, se você quiser viver sua vida autossuficiente, eu mesmo oro, eu tenho a Bíblia em casa, eu mesmo faço o que eu quiser da minha vida, eu não preciso do pastor Manuel, eu não preciso do pastor Relvaldo, eu não preciso do pastor Romualdo. Queridos, eu gostaria muito, vou olhar nos seus olhos, eu gostaria muito de não te falar isso. Eu gostaria de te falar assim, me procura não, eu não quero problema, sai daqui. Sai, já tem problema demais. Eu, Romualdo, diante de Deus, gostaria de te dizer, não me procure. Eu não quero falar com você. Eu não quero ouvir a sua dor. Eu não quero saber do seu problema, isso é problema seu. Eu gostaria de te dizer isso. Eu gostaria de te dizer assim, olha, cada um com os seus problemas. Eu gostaria de te dizer isso assim, ado, cada um no seu quadrado. Eu gostaria de te dizer, olha, eu já tenho problema pra caramba, pessoalmente. Eu tenho minha família, eu tenho os meus trabalhos, eu tenho as minhas faltas. Eu gostaria de te dizer isso. Mas o chamado de Deus para minha vida não me dá esse direito. O Senhor me chamou para ser pastor das ovelhas dele. Eu não posso dizer isso para você. O que eu posso dizer para você é, não sejam como os seus antepassados, que viveram uma vida de autossuficiência, que viveram uma vida, e estão vivendo hoje uma vida de autossuficiência, que estão vivendo uma vida querendo ouvir só os seus gurus na internet, os seus coaches na internet. Não tem demérito a alguns coaches, mas querem uma vida longe dos pastores, querem uma vida longe do evangelho, querem uma vida longe de um discipulado. Você sabe o que é discipulado? Você já foi discipulado por alguém? Você é discipulado por alguém? Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não caminhar com a liderança, se você não obedecer a palavra do Senhor, a sua vida continuará sendo uma vida de tristeza, uma vida pesada, uma vida arruinada, uma vida que não vale a pena ser vivida. O Senhor falou e o Senhor disse. Essa é a palavra dele. Pai, em nome de Jesus, eu não preciso dizer quem está arrependido nessa madrugada de oração. Mas quem se arrependeu, o Senhor já viu. Quem está nesse momento confessando pecados agora, Pai, o Senhor está vendo e o Senhor está perdoando. Quem de todo o coração está se arrependendo nesse momento e tomando a decisão ao lado de Jesus, o Senhor está vendo. Pai, olha para a minha vida. Olha para a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, convença, Espírito Santo. Convença o meu coração. Convença o meu coração do pecado. Oh, Pai, Espírito Santo, convença o meu coração da justiça, do juízo. Do pecado, porque eu preciso não só ter consciência que eu sou pecador, mas que eu dê nome aos pecados. Quais são os meus pecados? Me convença deles, Pai. Me convença dos meus pecados. Da justiça, porque o único justo é Deus e eu ando me achando muito autossuficiente. Não preciso de ninguém, não preciso de amizade, não confio em ninguém, não quero caminhar com ninguém, não quero ser pastoreado, não quero ser discipulado, não acho que preciso disso, está tudo muito bem, vou à igreja, escuto uma palavra, volto para casa e a minha vida não muda. Me convença da justiça, Pai. Me convença do juízo. Alerte o meu coração, porque o Senhor está voltando. Alerte o meu coração. Me convença do juízo. Me faça enxergar, Senhor. Me faça enxergar que sem Jesus eu sou um condenado. Eu já estou condenado sem Jesus. Me convença do juízo eterno. O justo juiz virá para julgar a sua igreja. Me convença de que eu preciso de Deus, de que eu preciso de Jesus, de que eu preciso do Espírito Santo e de que eu preciso caminhar com a sua igreja, caminhar com a liderança que o Senhor levantou para mim. Me convença dos meus pecados, Pai. Essa é a minha oração e a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Essa foi uma das palavras mais difíceis de pregar, porém uma das mais rápidas que Deus me deu no dia de ontem. E eu louvo a Ele porque a palavra é dele, né? A palavra é dele. E estou muito feliz. Num dia de sexta-feira, 15 graus, nós somos mais de 50 online, ouvindo uma palavra de confronto do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus abençoe seu coração. Saiba que você é muito amado, muito amada por Jesus. Ele te ama muito. Não se esqueça disso. Ele te ama muito. E Ele não quer que você viva essa vida de sofrimento. Aflições? Sim. Sofrimento? Não é necessário. A não ser que seja sofrer por amor a Jesus. Esse sofrimento é prazeroso. Não é uma vida de masoquista, mas é uma vida de consciência. Querido, hoje eu não vou te pedir perdão. Nós ultrapassamos muito o horário das orações. Não vou te pedir perdão porque eu sei que Deus queria falar. Já são 15 para as 6. Nós teremos apenas 15 minutos para orarmos. Então, eu vou entrar agora no momento de oração. E nesse momento, desde ontem o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Eu quero que você faça uns 2 minutos de silêncio, enquanto eu vou aqui apagar as luzes. Olha que bênção, tem gente na Espanha. Deus te abençoe, Lawane, obrigado pela sua presença, viu? Que Deus abençoe você e a Europa inteira que precisa muito de Jesus. Então eu vou apagar a luz aqui. Eu quero que você, o Espírito Santo colocou no meu coração. Você vai ficar 2 minutos em silêncio. E todas as coisas que você quer colocar diante de Deus. Ainda não é o momento de joelhos, tá? Mas ore pelos seus irmãos, ore pela igreja, ore pelas autoridades, ore pelas enfermidades, ore pelo milagre. Faça isso agora, tá bom? 2 minutos. Feche seus olhos agora, como você estiver, onde você estiver, e coloque diante de Deus, em silêncio. Santo Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e agora nós colocamos, Pai querido, as enfermidades, Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, os pedidos, os milagres que os meus irmãos têm buscado diante de Ti. Deus, o Senhor já olhou para o coração arrependido nessa madrugada, e agora, Senhor Deus, segundo a Tua palavra, como diz a Tua palavra, confessando uns aos outros para que sareis. Pai, se meu irmão e minha irmã já tem confessado, se meu irmão e minha irmã ainda vai confessar, vai sair dessa madrugada hoje pronto para pegar o telefone e dizer: olha, eu quero conversar com você um assunto, quero que você ore comigo para confessar os pecados, Pai, segundo a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é verdadeira.
Cura agora, Senhor Deus. Se é uma enfermidade espiritual, se é algo no mundo espiritual, se esse milagre não chegou porque faltou um coração arrependido, Deus, em nome de Jesus, realize esse milagre hoje, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Se é uma enfermidade, Senhor Deus, que meu irmão e minha irmã vem lutando há muito tempo, e se essa enfermidade é uma enfermidade espiritual, cura para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que haja arrependimento no seu coração, que haja sinceridade no buscar do Senhor, e que esse milagre, ó Deus, seja qual for, se a porta estava fechada, que se abra em nome de Jesus. Se o emprego estava ruim, que venha a Tua presença naquele lugar agora em nome de Jesus. Se o ambiente que estava sendo frequentado não era um ambiente correto, Senhor Deus, prepare o ambiente correto em nome de Jesus. Se o filho, se a filha, Deus, estão desviados, oh Pai, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, dos pecados dos Teus filhos, que esses filhos retornem, que esses filhos, ó Deus, vejam a mudança nos pais, que esses filhos vejam a mudança na casa e retornem ao Senhor Jesus. Se há intriga, Senhor Deus, no meio do Teu povo, que voltem a se falar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus. Se há, Senhor Deus, famílias desestruturadas, que o Teu Espírito Santo venha agora, ó Pai, a partir do meu irmão ou da minha irmã que está aqui, que essa família comece a ter um relacionamento saudável, um relacionamento transparente. Pai, se os casamentos dos meus irmãos, das minhas irmãs, estão por um fio, que haja, Senhor Deus, agora arrependimento no coração, e que o Senhor venha e traga uma vida de bênçãos para esse casamento, Pai, em nome de Jesus. Se há remédios sendo tomados, controlados, se há uma dependência química através dessas drogas, desses remédios, por uma questão de falta de fé, por uma questão de dependência emocional, por uma questão de dependência química, e não uma dependência exclusivamente de Deus, do Senhor, Pai, em nome de Jesus, fala aos corações, porque eu não posso dizer para ninguém largar os remédios, mas o Teu Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O que eu sei é que nenhuma dependência química vem do Senhor. O Senhor não nos criou para dependermos de remédios. O Senhor nos criou para dependermos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, no Seu tempo, sendo agora ou sendo amanhã, ou sendo depois, que meu irmão e minha irmã que depende de medicamento possa depender somente do Senhor e não precise tomar mais nenhum remédio, porque a cura do Senhor virá no Seu tempo, Pai. E nós cremos no Seu tempo, que é perfeito. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oramos agora pelas autoridades, oramos, Senhor Deus, pela presidência da República, oramos, Senhor Deus, por uma conversão na vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Pai, nós não precisamos ir muito longe para entendermos que esse homem não tem Jesus, mas nós oramos por isso, e nós te pedimos que a graça que nos alcançou alcance o Lula, que a graça que nos alcançou alcance a Janja, que a graça salvadora nos alcançou alcance também o Alckmin, alcance os ministros do STF, alcance, Senhor Deus, todos os deputados e senadores que não têm Jesus. Nós oramos por eles para que eles tenham uma experiência sobrenatural contigo e que eles percebam
que essa vida de negócios, de politicagem, não vale a pena. E que o Senhor Jesus é a única pessoa e é a única coisa, digamos assim, que vale a pena. Então, Deus, alcance o coração deles. Faz uma transformação no nosso país. Porque não é sobre direita e sobre esquerda, é sobre termos uma nação cujo Deus é o Senhor. Pai, nos abençoe nessas eleições desse ano. Nos convença em quem devemos votar, em quem mais se assemelha com os padrões da Tua Palavra. Nos livre, Senhor Deus, de votarmos em candidatos que rejeitam a Tua Palavra. Nos livre, Senhor Deus, de votarmos em candidatos que rejeitam a Tua voz, que ouvem a Tua voz, que ouvem a Tua voz, mas não querem se arrepender. Eles escutam, eles leem, eles vivem com pessoas que carregam a Tua Palavra, mas eles decidem não se arrependerem. Então, Senhor Deus, nos livre de votar por uma cultura, nos livre de votar em pessoas por uma questão de tradição, porque nos fez bem um dia, porque nos deu algo como uma compra de voto. Nos livre de votar em alguém que não tem temor do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Deus, por mais pecador que seja, nos dê, Senhor Deus, a capacidade espiritual e racional de votarmos naquele candidato que tem um pouquinho de temor do Senhor. É só disso que nós precisamos, pelo menos por enquanto, para que essa nação seja uma nação melhor. Deus nos ajude, como ministérios da Tua igreja, Pai. Nos ajude, Pai. Abençoe os líderes da Tua igreja, Pai. Os líderes que estão aqui na madrugada de oração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, os pastores. Abençoe, Senhor Deus, os líderes. Abençoe os ministérios. E eu te peço essas bênçãos. Não é material, Senhor. É a bênção do coração convertido. É a bênção do coração que se inclina para o Teu Espírito. Pai, abre, Senhor Deus, a visão espiritual do Teu povo. Abre a visão espiritual, Senhor Deus, dos líderes. Dá, Senhor Deus, um coração humilde. Oh Deus, quebra o orgulho, Senhor Deus. Há muitos orgulhosos ainda. Em nome de Jesus, há muitos orgulhosos, Pai. Em nome de Jesus, quebra esse orgulho. Pai, em nome de Jesus, os relacionamentos, Pai. Que as palavras sejam palavras, Pai, temperadas com sal. Que sejam palavras, Senhor Deus, que não tragam rispidez. Oh Deus, que saibamos falar, porque não é o que falamos, mas é como falamos. Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria aos pastores. Dê sabedoria, Senhor Deus, à minha vida, a mim. Dê sabedoria ao pastor Relvaldo. Dê sabedoria ao pastor Manuel, para falarmos e não termos, Senhor Deus, nas nossas palavras um peso, Senhor Deus, que não é necessário. Que não seja o que falamos, mas como falamos. Nos abençoe como pastores para saber como falar. Pai, que nós possamos falar como Jesus falaria. Jesus sim falava com peso em cima da hipocrisia, mas as suas ovelhas ele falava como um bom pastor, que diz a Tua palavra que quando ele falava, as suas ovelhas ouviam a sua voz. Elas reconhecem a voz do bom pastor. Oh Deus, nos dê essa capacidade de falarmos não como o nosso coração, mas segundo o Teu coração. Pai, nesse momento nós dobramos os nossos joelhos e nós colocamos, Senhor Deus, diante de Ti as nossas causas. Por essa causa, Senhor Deus, nós nos colocamos de joelhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu não sei como vai ser. Eu nem sei se acontecerá. Mas eu sei que eu preciso da Tua resposta para isso.
Amém, queridos, glória a Deus, glória a Deus. A impressão que eu tenho é que passou rápido. Passou rápido. Se o Senhor falou ao seu coração, se o Senhor falou ao seu coração, ouça a sua voz. Se o Senhor falou com você, não deixe para ouvir a voz dele amanhã. Que você tenha uma sexta-feira abençoada. Deus quer que você tenha uma vida de bênçãos. Então que você tenha uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Tá bom? Orem uns pelos outros, orem por mim, orem pela minha esposa. Ainda provavelmente precisamos passar por essa cirurgia. E que o Senhor nos ajude. Nada grave, para quem não sabe, é uma foliculite que a Lívia está sofrendo faz 5 meses. Então orem por nós, tá bom? Temos colocado diante de Deus a vontade dele. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Uma sexta-feira cheia da presença do Espírito Santo. Tá bom? E se você quiser mandar aquele áudio para o seu irmão e para a sua irmã, orando por ele agora no WhatsApp, dá uma passadinha lá e fala assim: olha, vim aqui orar por você. Tá certo? Então cheiro no seu coração. Não se esqueça, amanhã é dia de aniversário da igreja. Tá bom? Então, a partir ali das 19 horas, vai chegando, porque senão você vai ficar em pé. Então amanhã é dia de aniversário da nossa igreja querida, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.